Estamos aqui no Museu de Ciência das Origens do UNASP, Campus Engenheiro Coelho. E aqui nessa sala, no museu, prevalecem realmente os fósseis, que despertam curiosidade em todas as pessoas. E eu tenho a oportunidade de estar segurando aqui um peixe que facilmente pode ser caracterizado visualmente. Muitos deles estão em 3 dimensões, com um grau de preservação impressionante. E, inclusive, em alguns deles foram encontrados tecidos moles, ou seja, material orgânico não mineralizado. Isso é impressionante. Então, eu creio que essa é uma região, como em outras partes do mundo, mesmo que fósseis não sejam encontrados com tal grau de preservação em qualquer parte do mundo, uma coisa chama atenção. Mesmo que apenas partes sejam preservadas, o crânio, uma vértebra, etc., se percebe que não há nenhum sinal de decomposição ou necrofagia. Ou seja, eles estão preservados. Foram rapidamente isolados no meio ambiente e soterrados. Isso praticamente explica o comportamento dos fósseis em termos de preservação, como são encontrados no mundo inteiro. Bem, essa área do conhecimento humano que procura estudar os fósseis pertence ao campo da história natural, que abrange as áreas de geologia, biologia e paleontologia. Muito bem. Só que tem um problema. Estamos lidando com algo que não ocorre hoje. Hoje não está sendo formado em nenhum lugar do mundo fósseis como esse. Alguma coisa ocorreu no passado para preservar não só peixes, mamíferos, répteis, invertebrados e plantas, de modo geral, de maneira tão perfeita. Então, algo diferente que não ocorre hoje. Então, estamos lidando com eventos únicos, irreproduzíveis. Aí nós fugimos daquele campo da investigação empírica, onde você pode testar, verificar, observar, realizar experimentos. Então, estamos indo para um campo realmente mais especulativo, das origens. Da mesma forma que quando tentamos responder questões como qual a origem do universo, qual a origem do sistema solar, a origem da Terra, a origem da vida, das espécies, do ser humano. Então, origens são questões realmente que envolvem não apenas uma componente científica para o pesquisador sincero em busca da verdade, envolve outros conhecimentos. Então, a epistemologia realmente envolvida nessas questões das origens tem que ser reconhecida. É o que vamos tentar fazer nesse vídeo. Muito bem, eu tenho aqui um dos modelos, um dos paradigmas utilizados para explicar as origens, inclusive dos fósseis, está aqui embaixo da coluna geológica. Podemos observar aqui evolucionismo, não é? E aqui uma seta indo para a esquerda e uma vermelha indo para a direita. Vermelho seria naturalismo metodológico e o azul, naturalismo filosófico. Então, de alguma forma, o evolucionismo utiliza, na construção de modelos e no seu processo de doutrinação, que é utilizado, essas duas fontes básicas de conhecimento. O naturalismo metodológico se refere realmente à investigação científica, conhecer o mundo natural através da pesquisa sistemática, com observação cuidadosa, experimentos bem desenvolvidos. Então, funciona, não é? Muito bem. Agora, como falo em naturalismo filosófico, metafísico, ontológico, como queiram, então eu tenho um campo mais especulativo. E o que é interessante é que a evolução ela necessita realmente ir para esse campo. Por quê? Porque o naturalismo metodológico não explica como os fósseis se formaram. Exatamente. Não teve um observador notando o processo, desde o momento que esse animal foi soterrado e depois o processo de fossilização. Então, a árvore filogenética, ou árvore evolutiva, a biogênese, origem da vida, seu interventor, gradualismo, uniformitarismo, saltacionismo, evo-devo, ou evolução do desenvolvimento, convergência evolutiva ou analogias, divergência evolutiva, homologias, macroevolução, etc. São conceitos filosóficos que fazem parte dos modelos construídos pelo evolucionismo. O que está em vermelho pode ser caracterizado cientificamente, aqui não. Essa combinação funciona? Eu posso antecipar, não funciona. A partir, então, dessa tentativa de explicar as origens mediante o modelo da evolução, eu posso definir a própria evolução. Então, evolucionismo consiste em um paradigma em que são feitas tentativas de mútua conciliação entre conhecimento científico e conhecimento filosófico. Então, essa tentativa funciona. Ela está representada aqui nesse painel. Notem que, na breve história da Terra, é o título geral, não é? A parte ligada aos fósseis compreende praticamente quase toda a coluna geológica. Não é? Ela pega uma boa parte. Uma parte que está aqui em cima seria a parte realmente após essa situação em que a Terra propiciou a formação de fósseis, e aqui está antes. Né? Então, grande parte representa realmente a situação da Terra, as condições reinantes por ocasião da formação dos fósseis. Isso em geologia se refere mais ao fanerozoico, ou seja, um período geológico onde faneros, do grego visível, e zoico, vida, ou seja, onde a vida pode ser encontrada na forma de fósseis. Muito bem, e nessa coluna aqui à esquerda, eu coloco o modelo da evolução, com suas divisões, sua nomenclatura, não é? Paleozoico, mesozoico, cenozoico, e associada a etapas evolutivas. Por exemplo, aqui tem a idade dos invertebrados, idade dos anfíbios, idade dos répteis, idade dos mamíferos.
ou seja, mostrando que houve um desenvolvimento evolutivo ao longo de milhões de anos e seres sendo transformados em outros. Muito bem. Aqui, então, eu tenho representado um pouco mais acima, né, o que está nessa área aqui, representa uma grande árvore evolutiva. Eu tenho um tronco original, tronco único, um ancestral comum universal, que existiu no passado, e a partir dele derivaram todas as espécies que ocorrem hoje, que estão aqui na ponta dessa árvore, né, na copa dela, aqui em cima. Okay? Então, a árvore filogenética ela é importante para o desenvolvimento dos modelos ligados à evolução. Okay? E aqui, nessa mesma coluna geológica convencional, onde o evolucionismo é valorizado, existe um pré-cambriano e a origem da vida está aqui embaixo. 3,7 bilhões de anos. Né? Realmente, isso, para mim, é extremamente especulativo. Né? Mas, por outro lado, existe um outro modelo. Esse modelo está representado, esse paradigma, aqui embaixo, do lado do quadrinho, para definir evolução. Existe aqui para definir, no caso, uma visão criacionista das origens. Né? Onde eu tenho aqui uma componente científica, conhecimento da natureza, nos seus aspectos científicos e mesmo estéticos e funcionais, e conhecimento bíblico histórico. Tá? E juntamente com o conhecimento de Deus. Deus que age tanto no mundo sobrenatural como no mundo natural. Então, eu tenho essa junção dessas três fontes de conhecimento. Conhecimento da natureza, mediante o método científico, conhecimento bíblico histórico e conhecimento de Deus. Isso permite, inclusive, analisar as origens sob um outro ponto de vista, um outro paradigma. Então, eu definiria o criacionismo como uma estrutura conceitual em que ocorrem associações intuitivas ou intencionais entre o conhecimento bíblico, o conhecimento de Deus e o conhecimento da natureza, em seus aspectos científicos, funcionais e estéticos. Então, os dois paradigmas estão aqui. E eles acabam chegando a conclusões distintas no que diz respeito à origem dos fósseis. E aqui está boa parte, então, dessa breve, diria, história da Terra. Na verdade, estamos dedicando um espaço reduzido, muita coisa aconteceu, mas aqui eu valorizo realmente a porção da cronologiológica ligada à origem dos fósseis. Notem que onde está escrito, aqui na visão evolucionista, fósseis de invertebrados, aqui está soterramento de invertebrados. Onde está idade dos anfíbios, aqui está soterramento dos anfíbios. Okay? Aqui. Onde está aqui do lado esquerdo, soterramento dos répteis, eu tenho aqui os répteis mais famosos, né, os dinossauros. Soterramento. Então, note, aqui eu tenho etapas evolutivas, aqui eu tenho soterramento. São coisas distintas, né? Soterramento dos mamíferos, por último, está aqui. Soterramento, aliás, aqui no soterramento, aqui a idade dos mamíferos, aqui soterramento. Então, são coisas distintas. Enquanto a sequência dos fósseis, segundo a evolução, ela procura explicar as etapas evolutivas de transformação lenta e gradual durante milhões de anos, aqui, nessa coluna, os mesmos fósseis são caracterizados por representar níveis de contínuo e rápido soterramento. Essa é a grande diferença entre um modelo e outro. E a partir, então, dessa coluna, eu analiso realmente a narrativa bíblica com relação ao tempo. A duração, em vez de milhões de anos, eu tenho realmente horas, dias, semanas e meses. E a Bíblia relata mais dias, semanas e meses, de uma maneira muito precisa. Existe 12 referências diretas e indiretas a dia, mês e ano durante a narrativa bíblica do dilúvio. Ou seja, mostrando que o tempo foi muito bem contado. Então, em vez de milhões de anos, eu tenho meses. Isso é drástico. Então, eu lido com outras componentes, realmente, que fazem parte do status quo científico do evolucionismo, que é a datação radiométrica. Bom, em outro momento podemos entrar realmente nessa discussão. E a datação está representada aqui por esses números aqui, milhões de anos, né? Desde que surgem os primeiros fósseis, há 541 milhões de anos de idade, até os dias de hoje. Né? Só que esses números realmente não são aceitos pela visão criacionista ou por as evidências que foram colocadas em boa parte desse painel. Né? Então, na realidade, eu quero me referir a outro fator, os nomes. Além de Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, são essas grandes eras, eu tenho também as subdivisões Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero, Termiano, Triássico, Jurássico. Esses nomes, alguns acham que foram incorporados pela evolução, não. Esses nomes foram dados, praticamente quase todos, com exceção de um ou de outro, por cientistas, criacionistas, catastrofistas. Então, é muito mais legítimo eu usar esses termos do que o evolucionismo associado a milhões de anos, historicamente falando. Okay? Então, aqui está esse quadro que pode ser explorado. Aqui foram colocados, então, as evidências, a grande extinção em massa, associado a evidências bíblicas, e aqui evidências científicas. E cada uma dessas colunas, então, traz dados, tanto bíblicos como científicos, mostrando que existe uma integração bastante interessante. É como se os dois conhecimentos se complementassem. Podemos, então, numa outra ocasião, estudar mais detalhes sobre quais foram os fatores realmente que levaram animais a morrer de maneira tão rápida e deixarem vestígios até o dia de hoje.
Podia antecipar, você tem alguns fenômenos globais que ocorreram, além da ação devastadora de grandes volumes de água, que a narrativa bíblica do dilúvio destaca, além de mortandade em massa, existem meteoritos caindo na Terra, vulcanismo global, mega tsunamis, fragmentação do antigo Pangeia que existia no passado. Tá? Então são fenômenos que ocorrem ao mesmo tempo, destruindo a Terra, mas deixando vestígios que nos permitem, numa retroanálise, identificar quais foram as causas. Por exemplo, os fósseis que eu mostrei, ou o fóssil que eu mostrei logo no começo, ele realmente está em camadas sedimentares. Essas camadas sedimentares, elas ocupam 75% das áreas continentais. Então é como se eu vivesse sobre um vasto cemitério. Então, se os fósseis estão nas camadas, eles morreram rapidamente, foram soterrados rapidamente, essas camadas foram depositadas rapidamente. Isso é intuitivo, é uma dedução lógica da geologia. Agora, nessas camadas sedimentares também existem marcas, estruturas circulares. Uma concentração anômala de ferro e níquel. Irídio, que é um elemento raro aqui na Terra, em grande abundância, ou seja, essas estruturas circulares representam impactos meteoríticos que ocorreram no passado. Eles estão nas mesmas camadas que contêm fósseis. Então, se os fósseis os animais estavam sendo soterrados, eles estavam caindo meteoritos. Em cima dessas camadas, e abaixo delas, às vezes cruzando elas, existem rochas vulcânicas em grande quantidade. Então, o vulcanismo global, violento, também estava ocorrendo. Né? Então, muitas vezes, alguns leem de uma maneira simples, de ser suficiente, a narrativa bíblica do dilúvio, mas para um cientista de história natural, seja um biólogo, geólogo ou paleontólogo, ele realmente vai perceber que pode existir outros fenômenos, tornando realmente um ambiente extremamente inóspito nessa ocasião, provocando mortandade de massa e circunstâncias que permitiram a preservação da fauna e da flora que ocorreu antes desse grande desastre natural. Então, é uma tabela que estuda um pouquinho, né, mais na área do criacionismo, em termos de comparação com a ideologia evolucionista, eu coloco essa coluna aqui para um biólogo esteja acostumado em associar fósseis com esses números, tem facilidade para realmente ver a visão catastrofista, que eu acho que é muito mais condizente com a realidade dos fatos.